Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar hoje uma matéria que eu postei no blog em 2020, mas na verdade o seminário que eu gravei, o estudo que foi realizado sobre a abertura do quarto selo, foi apresentado, se eu não me engano, em 2017. Mas, em virtude das circunstâncias em que o mundo está hoje, e que foi programado há muito tempo, eu resolvi gravar primeiro essa matéria para deixar em áudio para as pessoas que não têm muito tempo para leitura e de repente está fazendo alguma tarefa, vai ouvindo. Isso não significa que não tenha que fazer a leitura bíblica. Isso eu diria que é obrigatório, para que entendam o momento que o mundo está vivendo. O mundo entenda por sistema político, geopolítico, econômico, mundial, ideológico. Nada disso que está acontecendo hoje é por acaso. E, claro, os remanescentes de Hitler estão a todo vapor para instituir a quarta revolução industrial. E é o assunto do momento. Mas as pessoas estão mais preocupadas em brigar por direita, por esquerda, porque um é branco, porque o outro é negro, ai, porque é mulher, porque não é, porque eu sou um animal, porque eu não sou. E aí ficam nessa loucura toda e os iluminados, que se auto-intitulam iluminados, estão pintando e bordando. E cadê a igreja? Cadê os sacerdotes do reino? Eu estou em oração constante contra esses iluminados. E vocês esperam que sim. Mas depois eu vou fazer um outro vídeo falando, pontuando o que eu tenho colocado na minha petição diante do trono do meu Pai, para que a minha oração seja queimada com aroma perfeito e depois usada contra esses mesmos homens inescrupulosos que têm feito leis tirando a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a liberdade de ir e vir das pessoas como se ninguém estivesse vendo. Só que eu estou vendo, o meu pai está vendo e agindo, trabalhando até hoje. Então eu resolvi trazer esse texto, eu vou só fazer a leitura, porque é bem atual e continuará sendo atual. Né? Espero que vocês estejam bem acordados com o que está acontecendo, porque não está fácil, não. Né? Deixa eu só ler aqui para vocês a introdução do que tem lá no blog para vocês ficarem por dentro. Entre dois mundos, estamos sempre em busca de respostas para as questões fascinantes das escrituras sagradas, sabendo que talvez não consigamos desvendar alguns mistérios de Deus por sermos tão pequenos diante da tamanha sabedoria, mas com a certeza de que o necessário para permanecer na fé, o próprio Senhor Jesus Cristo fornecerá. Assim, vamos construindo nossa casa na rocha, aguardando o tão esperado momento de ter nosso planeta e sistema construídos no único que pode gerar vida a partir de si mesmo. O objetivo da cúpula global: o mundo dormindo. O objetivo da cúpula global é dominar através do caos, do medo. A intenção é manipular o mundo com pensamentos planejados para um futuro organizado e regido por uma classe de poderosos. A intenção desse artigo foi falar sobre a abertura do quarto selo, escrito lá no livro de Apocalipse. E aí, esse documento eu encontrei justamente quando eu estava fazendo a apresentação, e é um documento que diz datado de 1875. Vejamos o conteúdo do documento encontrado depois de um acidente em 1875 com a ideologia de Adam Weishaupt. Após lermos o conteúdo, entenderemos o mundo de hoje, depois de tantas guerras e matanças. Eis o conteúdo.
O primeiro segredo para dirigir os seres humanos e ser senhor da opinião pública é semear a discórdia, a dúvida e criar pontos de vistas opostos, o tempo necessário para que os seres humanos, perdidos nessa confusão, não se entendam mais e se persuadam de que é preferível não ter opinião pessoal quando se tratar de assuntos de Estado. Querem tirar as pessoas da tomada de decisão. Só lembrando que quando a gente vota em alguém, é para que essa pessoa nos represente, e não o contrário. É preciso atiçar as paixões do povo e criar uma literatura insípida, obscena e repugnante. O dever da imprensa é de mostrar a incapacidade dos não iluminados em todos os domínios da vida religiosa e governamental. Na verdade, isso é o que eles querem fazer parecer. O segundo segredo consiste em exacerbar as fraquezas humanas, todos os maus hábitos, as paixões e os defeitos, até o ponto que reine total incompreensão entre os seres humanos. É preciso combater principalmente as personalidades fortes, que são os maiores perigos. Se demonstrarem um espírito criativo, eles produzem um impacto mais forte do que milhões de pessoas deixadas na ignorância. Invejas, ódios, disputas e guerras, privações, fome e propagação de epidemias devem esgotar os povos a tal ponto que os seres humanos não possam ver outra solução senão a se submeter plenamente à dominação dos iluminados. Um Estado esgotado por lutas interinas ou que caia no poder de inimigos estrangeiros depois de uma guerra civil, em todos os casos, está fadado ao aniquilamento e acabará ficando no poder destes. É preciso habituar os povos a tomar a aparência do dinheiro como verdade, a satisfazer-se com o superficial, a desejar somente tomar seu próprio prazer, esgotando-se em sua busca sem fim por novidades. E, no fim das contas, seguir os iluminados. Uma vez que a sociedade esteja depravada, os seres humanos perderão toda a fé em Deus. Nem todos. É preciso desabituar os seres humanos a pensar por si mesmo. Lembra quando eu falo que o ser humano tem um superpoder que é o de raciocinar e quando passam, quando deixam, quando se permitem deixar de fazer, se tornam o quê? Seres bestiais. Vou repetir. É preciso desabituar os seres humanos a pensar por si mesmos, dar a eles um ensinamento baseado no que é concreto e ocuparmos sua mente em disputas oratórias que não passam de simulações. Os oradores, entre os iluminados, aviltarão as ideias liberais dos partidos até o momento no qual os seres humanos se sentirão tão cansados que se aborrecerão de todos os oradores, seja qual for o seu partido. A massa, estando cega, insensível e incapaz de julgar por si mesma, não terá o direito de opinar, não terá o direito de opinar nos negócios de Estado, mas deverá ser regida com mão forte, com justiça, mas também com impiedosa severidade. Quem são vocês? Quem são vocês que agem inescrupulosamente como se não houvesse alguém vendo? Vocês tenham certeza de uma coisa: a posse da terra realmente não está ainda com o seu devido proprietário, mas muito em breve meu Senhor Jesus Cristo virá para reintegrar aquilo que Adão e Eva perderam na queda. Mas Deus está de olho e eu peticionando diante do trono com as minhas orações. A massa, estando cega, insensível e incapaz de julgar por si mesma, não terá o direito de opinar nos negócios do Estado, mas deverá ser regida como um forte, com justiça, mas também com impiedosa severidade. Eu li de novo porque é inacreditável, mas aconteceu. Para dominar o mundo é preciso empregar vias indiretas, procurar desmantelar os pilares sobre os quais repousa toda a verdadeira liberdade. Jurisprudência, eleições, imprensa, liberdade da pessoa e principalmente da educação e da formação do povo, e manter o mais estrito segredo sobre todo o empreendimento. Nada que estiver oculto, aliás, tudo o que estiver oculto, virá à tona. Os iluminados farão dos governos seus burros de carga até que, de cansaço, eles renunciem todo o seu poder.
estamos vendo acontecer no sistema, no planeta Terra. Entenda, quando eu falo por sistema e quando eu falo planeta Terra, eu estou falando de política, de geopolítica, de economia e de história, né? Ó, é preciso exacerbar as diferenças entre as pessoas e os povos, atiçar o ódio racial e o desprezo pela fé, a fim de que se abra um fosso intransponível para que nenhum Estado cristão encontre sustento. É preciso semear a discórdia, as perturbações e as inimizades por toda a parte da terra. É preciso escolher os futuros chefes de Estado entre aqueles que serão servis e submissos. Os iluminados terão em mãos todas as forças armadas se o direito de ordenar o estado de guerra for conferido ao presidente. Habituar as pessoas à ideia de autodeterminar-se contribuirá para destruir o sentido de família e dos valores educativos. Uma educação baseada sobre uma doutrina enganadora e sobre ensinamentos errôneos embrutecerá os jovens, pervertendo-os e os tornando depravados. Façam como a orientação do Senhor Jesus Cristo. Ensine a criança no caminho que ela nunca se desviará dele. Do contrário, seus filhos ficarão na mão dos iluminados. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo. Agora, esse aqui é um trecho que eu tirei lá do livro de Ezequiel, quando ele. Porque assim, deixa eu explicar antes de eu ler. Deus, ele age no planeta Terra com 4 pragas, não é pragas, quando ele vai derramar a sua ira, ele usa 4 situações, independente do período e para quem, que a gente vê se manifestando tanto para Israel, quanto a gente está vendo agora, quanto a gente vai ver depois. Então, ele usa peste, né? Pode colocar as doenças e etc. Animais, pestes, pragas e doenças. Fomes, guerras e os animais selvagens. Animais selvagens, entenda que são esses homens inescrupulosos que criam leis para que os pequenos se afundam, né? Fiquem na miséria. Os miseráveis na base da pirâmide, alimentando os gordões no topo da pirâmide. Então, eu vou ler esse trecho que foi descrito lá no livro, foi escrito lá no livro de Ezequiel, para determinado período, que cabe também para agora, por conta desse esfriamento, por conta dessa inércia da igreja, da noiva, enfim. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou, se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas,
Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que fiz vir sobre Jerusalém. Um outro texto agora tirado das Escrituras, que estava no livro de Mateus, que está no livro de Mateus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Eu repeti os dois textos abaixo, tanto de Mateus quanto de Hebreus, só para fortalecer a denúncia. Então, assim, entendam uma coisa: Deus não levanta homens maus, Deus não levanta tempos difíceis. Deus usa aqueles que se levantam com sua maldade para criar tempos difíceis. Porque é necessário, porque a maioria dos seres humanos está afastada de Deus, infelizmente. E por conta disso, está afastada? E quando acontecem certas situações, ainda querem transferir a responsabilidade das consequências para Deus. Não buscam saber o porquê que está nessa situação. Quem nos colocou nessa situação? Nós nos colocamos nessa situação. E Deus criou um planejamento, um plano de perdão e redenção. Então, todo aquele que bater será aberto, todo aquele que pedir será dado. Então, peça sabedoria para discernir os tempos. E vocês, sacerdotes, vocês, igreja, virgens prudentes, vocês, ovelhas, estejam em oração, porque o quarto Reich está se levantando, está tomando forma e as pessoas brigando. A raça humana brigando entre si. Entende? Uma casa dividida pode subsistir? Não, não pode. Então, gente, aqui, deixa eu ver se eu terminei a leitura. Ah, não, deixa eu ler só o trechinho aqui da abertura do quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, baio, esverdeado, é uma cor de morte. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6, do 7 ao 8. Eu tirei esse trecho de Apocalipse só para vocês entenderem e compararem com o trecho de Ezequiel 14, do 12 ao 22, que eu falei para vocês que Deus, na história do homem no planeta Terra, ele usa é, os seus animais quando quer derramar a sua ira, e são os mesmos. Tanto no livro de... Em vários livros a gente vai encontrar a maneira como Deus derrama a sua ira sobre a terra, em alguns momentos para o seu próprio povo, e em alguns momentos para os gentios, porque pesam a mão. Como eu sempre digo, ele não faz homens maus. Ele usa aqueles que se levantam com sua maldade para o cumprimento de suas profecias. Assim foi, assim é e assim será. Então, eu vou deixar isso aqui gravadinho, vou postar lá no YouTube e eu vou ver se eu pego alguns trechos, alguns cortes e coloco também lá no Instagram. Tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim for a vontade do meu Pai. Tchau.